Recados e relatos. Recados e relatos. Quem dera à volta da fogueira eu poder sentar. Venha-se unglar à luz do luar e ouvir as melhores histórias, Poesias radionovelas e muita música para relaxar. Ouvir contar contos de Xangri-Lá e todas as estrelas lá do céu somar. Aqui você encontra um passado transformado no presente. Recados e relatos. Recados e relatos. Quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? Por que as pessoas têm filhos? A resposta pode estar no amor, na tradição, na religião ou no medo de uma velhice desamparada. Enquanto para alguns este último seria um motivo egoísta, para outros é genuíno diante da angústia de perceber-se envelhecendo sem ninguém ao redor. Este é o nosso tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre o medo que afeta muitas pessoas na corrida ao envelhecimento. Oremos. Entrego meu dia a Ti, Senhor. Pai amado, agradeço por mais um dia que o Senhor me concedeu. Ao abrir os olhos, nesta manhã, recebi um presente valioso, a vida, a paz e a oportunidade de caminhar sobre a Tua graça. Senhor, preciso da Tua paz para guiar meus passos, fortalecer meu corpo e refletir o Teu amor em tudo o que faço. Guarda-me de todo o mal, livra-me das armadilhas, da inveja, do ódio e da ambição. Que o Teu Espírito Santo brilhe em mim e sobre minha família, trazendo proteção, sabedoria e paz. Amém. Votos de um dia agradável e um bom final de semana. Para quem não trabalha aos finais de semana, aproveite descansar
e refletir sobre os planos que envolveram as buscas do bom e do melhor durante os 5 dias. Aproveite relaxar a mente e descansar a alma. Tema do dia: quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? Um texto escrito pela psicóloga Christiane Lang, especialista em oncologia. A decisão de ter filhos é uma das mais importantes e significativas na vida de uma pessoa. Enquanto alguns são movidos pelo desejo de criar uma família, outros podem sentir uma pressão ou medo relacionado à solidão na velhice. Essa preocupação muitas vezes leva à pergunta: quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? Esse questionamento, quando levado ao extremo, pode influenciar a decisão de ter filhos, transformando a maternidade ou a paternidade em uma medida preventiva contra a solidão e a vulnerabilidade da terceira idade. A maternidade motivada pelo medo. A ideia de ter filhos para garantir cuidados na velhice pode surgir do medo de enfrentar a última fase da vida sem apoio. Em muitas culturas, é comum que os filhos assumam o papel de cuidadores dos pais idosos, o que pode reforçar a percepção de que ter filhos é uma garantia para o futuro. No entanto, essa motivação pode ser problemática tanto para os pais quanto para os filhos. Ter filhos por medo da solidão pode criar uma expectativa implícita de que esses filhos assumam responsabilidades específicas no futuro. Essa dinâmica pode gerar sentimentos de obrigação e, eventualmente, levar a ressentimentos. Além disso, a realidade é que não há garantias de que os filhos, mesmo que desejem, estarão em condições de cuidar dos pais idosos. A vida é incerta e muitas variáveis podem interferir. Existem vários motivos pelos quais filhos podem negligenciar seus pais na velhice. Pode haver falta de tempo, dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou simplesmente uma mudança nas prioridades e valores da geração mais jovem. Em alguns casos, os filhos podem não entender a importância do cuidado com os pais idosos, ou podem estar lutando com as suas próprias responsabilidades e preocupações. Ter filhos não garante cuidados na velhice. Não é uma garantia absoluta e os filhos podem não estar em condições de assumir essas responsabilidades, seja por dificuldades econômicas, falta de tempo ou outro motivo. É importante que os idosos planeiem o seu futuro, com medidas como poupança e aquisição de seguros de saúde para garantir o seu bem-estar na velhice.
Ter filhos por medo da solidão na velhice é como fazer um investimento sem garantia de retorno. Muita gente diz que ter filhos é a segurança para a velhice. Mas, se eles seguirem a vida deles, forem morar longe ou simplesmente não quiserem cuidar de você, a verdade é que ninguém deve ter filhos esperando algo em troca. Vamos ver alguns motivos específicos. Falta de tempo. Muitos filhos estão ocupados com carreiras, família e outras obrigações, o que dificulta encontrar tempo para cuidar dos pais. Dificuldades financeiras. A velhice pode trazer consigo custos elevados com saúde, medicamentos e cuidados especiais, o que pode dificultar a situação financeira dos filhos. Problemas de saúde. Se os filhos ou os pais tiverem problemas de saúde, isso pode interferir na capacidade de cuidar dos pais. Conflitos familiares. Diferenças de opiniões, ressentimentos e falta de comunicação podem criar conflitos familiares e dificultar o cuidado com os pais. Mudança de prioridades e valores. A geração mais jovem pode ter prioridades e valores diferentes da geração mais velha, o que pode levar a uma falta de compreensão e respeito pelos pais. Falta de conhecimento. Alguns filhos podem não estar cientes das necessidades e dos direitos dos pais idosos, o que pode levar a uma falta de cuidado. Etarismo, preconceito com pessoas mais velhas. Em alguns casos, os filhos podem ter preconceito com a velhice e não entender a importância de cuidar de seus pais. O que pode ser feito para melhorar? Comunicação. É importante que os pais e os filhos tenham uma comunicação aberta e honesta sobre as necessidades de cuidado, responsabilidades e expectativas. Planejamento. Planejar com antecedência a velhice dos pais pode ajudar a evitar dificuldades e conflitos. Cuidado profissional. Em alguns casos, pode ser necessário contratar cuidadores profissionais para ajudar no cuidado com os pais. É importante lembrar que cada família é diferente e que as razões para a negligência podem variar. No entanto, é fundamental que os filhos reconheçam a importância do cuidado com os pais na velhice e busquem soluções que atendam às necessidades de todos. A pressão social e as expectativas familiares. Em muitas sociedades, especialmente em culturas mais tradicionais, a pressão para ter filhos como uma forma de garantir apoio na velhice é uma realidade. As expectativas familiares e sociais podem influenciar decisões que, idealmente, deveriam ser baseadas em um desejo genuíno de ser pai ou mãe. No entanto, a maternidade ou a paternidade movida pelo medo de envelhecer sozinho pode não proporcionar a realização pessoal esperada e pode até mesmo gerar um ciclo de frustrações.
responsabilidade de criar um filho. Criar um filho envolve muito mais do que garantir cuidados na velhice. É um compromisso de amor, dedicação, tempo e recursos que se estende por toda a vida. Quando a motivação para ter filhos está enraizada no medo, pode-se perder de vista o verdadeiro propósito da paternidade, nutrir e educar uma nova vida, ajudando-a a se desenvolver e florescer. Filhos são indivíduos com as suas próprias vidas e desejos, e não devem ser vistos como uma solução para os medos e inseguranças dos pais. Envelhecer pode ser uma perspectiva assustadora, especialmente em um mundo onde as conexões sociais estão cada vez mais fragmentadas. No entanto, existem maneiras de mitigar o medo da solidão sem recorrer à maternidade ou à paternidade como uma solução. Cultivar amizades profundas, participar de comunidades ativas, investir em saúde e bem-estar e planejar financeiramente para o futuro são estratégias importantes para construir uma rede de apoio sólido. Além disso, é essencial reconhecer que o apoio na velhice não precisa vir exclusivamente da família biológica. Existem inúmeras formas de construir uma rede de cuidados e companheirismo, como criar laços com vizinhos, participar de grupos de apoio ou até mesmo considerar alternativas como morar em comunidades de idosos que oferecem suporte e interação social. A pergunta "quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer?" é válida e importante, mas não deve ser a única força motriz para a decisão de ter filhos. A maternidade e a paternidade devem ser baseadas em um desejo sincero de criar e amar uma nova vida, e não como uma resposta ao medo da solidão. Envelhecer com dignidade, rodeado de amor e apoio, é um desejo universal, mas isso pode ser alcançado de várias maneiras, muitas das quais não dependem da criação de uma família tradicional. O processo de envelhecimento. Se pudermos entender o que se passa com a pessoa que se torna idosa, fica mais fácil conviver com ela e ajudá-la. Não é de uma hora para outra que a pessoa se torna idosa. As estruturas psíquicas se constituem no início da vida e acompanham o indivíduo por toda a sua existência. Os princípios e os mecanismos são os mesmos para todos, mas a forma de percorrê-los é singular. Depende de como a experiência é elaborada anteriormente. Cada acontecimento atual é integrado às experiências anteriores, o que dá um sentido único a cada vivência. Ao envelhecer, o indivíduo é forçado a se deparar com alterações físicas e psicológicas em si próprio, e também com mudanças nas suas possibilidades de atuação no mundo, especialmente no que se refere ao seu lugar na estrutura familiar e social. Nesta etapa da vida, ocorrem perdas típicas relativas à capacidade física, ao rompimento com o mundo do trabalho remunerado e ao afastamento de entes queridos. O idoso e a longevidade. A idade cronológica é apenas um referencial. O que importa é a maneira como a pessoa vive. Quais são os desafios que a longevidade traz para o idoso?
e que cuidados e atitudes são requeridas. Seguem alguns. Aprender a lidar com a perda das capacidades orgânicas e, portanto, com as dificuldades para enfrentar tarefas da rotina do dia a dia. Manter-se atento às questões ligadas à saúde e buscar ajuda de especialistas sempre que necessário. Praticar exercícios físicos adequados à própria condição. Alimentar-se adequadamente. Cuidar das capacidades cognitivas, por exemplo, exercitar memória e raciocínio. Aprender a usar o tempo livre, antes um bem tão escasso e precioso, e depois algo que incomoda e pode conduzir ao tédio ou até à depressão. Não se isolar, manter-se em contato com pessoas e participar de grupos. Resistir à postura de preocupação exagerada para evitar hipocôndria, seja diante das transformações físicas, seja diante do medo da perda de potência sexual, para evitar promiscuidade. Um elemento-chave que veio dar nova forma à possibilidade de viver bem a velhice foi, historicamente, a instituição da aposentadoria. A garantia de renda associada à longevidade passou a dar lugar a um envelhecimento ativo e independente, com possibilidade de autogestão da vida e de integração no mundo. O tempo livre deixa de ser associado ao tédio e passa a ser a abertura para a prática de novas atividades e encontros sociais. A família, o idoso e a longevidade. O envelhecimento dos pais afeta a estrutura psicológica de cada um dos elementos da família, que, mesmo sem ter consciência, se depara com medos e inseguranças. Os filhos sentem que seus pais, de cuidadores que eram, passam a precisar de cuidados. A dinâmica de modificações nestes papéis é complexa, pois mexe com questões internas de onipotência, narcisismo, culpa, cobrança e relação de poder, dominação, submissão, entre outras. O confronto com o envelhecimento aparece numa fase de vida, a meia-idade, em que os próprios indivíduos estão sobrecarregados de responsabilidades, com os seus trabalhos, com a criação dos filhos, com os pais idosos. Conflitos, ambivalências e inseguranças surgem. É como se toda a família sofresse o impacto do envelhecimento. Há certas situações de relacionamento que constituem indicadores importantes, verdadeiros sinais de alerta, sinalizando que as famílias estão tendo uma vivência de sofrimento diante da velhice de seus membros. Elementos idosos tornam-se bodes expiatórios, depositários de frustrações e dificuldades de outros membros da família. Um filho sobrecarrega-se e assume todas as responsabilidades pelos cuidados dos seus pais, abrindo mão da condução de sua própria vida. Um pai ancião assume responsabilidades desmedidas que caberia ao filho assumir. Formam-se alianças doentias entre membros da família diante das necessidades de resolução de um problema. Filhos de meia-idade vivem uma relação de simbiose com seus pais idosos ou vice-versa. Diante de necessidades de ser ajudado, um membro da família recebe agressões e é alvo de distanciamento afetivo dos demais. Avós e pais disputam o amor de uma criança, neto, filho ou autoridade sobre ela.
aqui termina o nosso tema do dia. Quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer? Poesia. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. É isso. Não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Chegamos ao final do nosso convívio. Quero apenas desejar a todos vocês um dia maravilhoso. Abraços.